Eu sou Jaqueline McDowell, sou formada, minha graduação é em História da Arte pela UERJ, fiz uma especialização em História da Arte na PUC. O meu doutorado foi em Ciência da Cardiologia, com a tese Avaliação da Criatividade em Pacientes Valvopatas, e o meu pós-doc está sendo feito, na Fiocruz, onde lá nós trabalhamos arte e ciência. E nesse pós-doc, então, o tema da minha dissertação, da minha tese, é a biocoerência criativa. E eu vou apresentar para vocês sobre esse tema que eu venho estudando e trabalhando há um longo tempo. Ainda na universidade, uma das minhas questões era por que a arte era tão recebida, tinha tanta receptividade, na educação dentro de sala de aula. Então, após o término da faculdade, eu fiz um concurso no município do Rio, em que trabalhei durante muitos anos. E a questão ainda continuava, porque a arte ela é sempre bem recebida entre os estudantes. Ao ingressar no doutorado, e aí foi uma questão de ir para outra área, mas é porque eu queria procurar saber qual eram os efeitos da arte no nosso corpo, como é que isso acontecia, E aí, então, eu fui fazer o doutorado na Faculdade de Medicina e lá a minha tese, então, foi avaliação da criatividade em pacientes que estavam indo para a cirurgia, Então, pacientes valvopatas, cardíacos, da cardiologia, que estavam indo para a cirurgia, e se nesse momento eles ainda tinham a personalidade, e o pensamento criativo. Então, vocês imaginam que no momento de tanto estresse, que é uma cirurgia, ainda mais uma cirurgia cardíaca, a gente fazia essa avaliação da criatividade. E nesse momento da tese, nós tivemos o pré-cirurgia e o pós-cirurgia. E nós descobrimos que tanto 52% eram criativos naquele momento, como 48% não estavam tão criativos assim naquele momento de estresse. Mas o mais importante foi descobrir que esses 48% que não eram criativos, que não estavam criativos naquele momento, eram as pessoas que mais estavam acometidas de alguma doença. Ou seja, todos tinham insuficiência cardíaca, mas os 48% eles tinham a insuficiência cardíaca mais alta, eles eram hipertensos e também tinham diabetes. Ou seja, a baixa criatividade, interferia também na saúde. E aí, a partir dessa tese, da apresentação dessa tese, nós fomos ao pós-doc da Fiocruz para trabalhar, então, a arte e ciência, agora mais envolvendo tanto a educação como a saúde. E aí, então, a pergunta, primeiro a afirmação, somos todos criativos, em que Paul Torres afirma em suas pesquisas, e o Paul Torres foi um dos testes que eu utilizei, que foram validados aqui no Brasil pela professora Solange Wesley, da PUC de Campinas. Ela me cedeu os testes para que eu fizesse, então, nos pacientes valvopatas. E aí, essa pergunta, essa afirmação,
nos faz, então, a seguinte pergunta para que as pessoas possam responder. Você acredita nessa afirmação? Você acha que é uma pessoa criativa ou não, né? Então, é isso que nós vamos discutir no nosso trabalho, do que é a criatividade, o que é a biocoerência criativa, que tem a ver com esse trabalho pós-doc, e o que é desenvolvimento do seu potencial. A criatividade é uma habilidade necessária para adaptar-se às experiências cotidianas e para a sobrevivência no dia a dia, pois é a partir dela que são geradas ideias das quais indivíduos dependem para o crescimento do seu potencial. Então, a criatividade, ela é uma habilidade de todos nós, e todos nós precisamos nos adaptar, né, ao nosso ambiente que vivemos, às relações que temos, às experiências que temos todos os dias. E é a partir da criatividade, dessa habilidade, que a gente vai, então, gerar ideias para essa sobrevivência, para esse crescimento do nosso potencial. E aí, contrariando muitos mitos, né, a criatividade pode ser aprendida, exercitada, para suscitar o pensamento crítico e, consequentemente, atuar na qualidade de vida. Como não podemos dissociar o corpo-órgãos do corpo-sensação, faz-se necessário desenvolver ao longo da vida a prática de apreciar, desfrutar e fazer arte. Então, aqui é um trecho da minha tese de doutorado, onde eu trago para vocês a importância da criatividade, né, de desenvolver a criatividade, e que não podemos dissociar do nosso corpo, órgão, de todo o nosso, tudo que a gente tem no nosso corpo, com as sensações, e se faz necessário esse desenvolvimento dessa criatividade ao longo da vida, para que a gente possa desfrutar e fazer arte. E fazer arte é exatamente o momento em que você aprecia esse ambiente, aprecia essas experiências e você mostra a partir das suas percepções, podendo ser imateriais, né, como artes visuais, podendo ser numa dança, numa música. Então você faz, através da arte, você pode mostrar o seu trabalho, a sua percepção de mundo. E aí eu trago aqui um exemplo de criatividade e de inovação, né? Isso num objeto que antes era usado como um escudo, apenas segurando. Esse escudo passa, então, a entender que a gente precisa proteger todo o corpo, mas a partir desse momento, essa armadura se torna pesada, né? Então é criado uma outra armadura, mas uma armadura mais leve, de tramas, né? E até chegar aos dias de hoje, que os coletes à prova de bala, à prova de faca, né? Então, esse é um exemplo de desenvolvimento do potencial de criatividade e inovação. Aqui nesse slide, eu trago uma pesquisa da NASA para mostrar a importância da criatividade para nossas vidas. Então, o teste foi criado para engenheiros, foi aplicado em 1.600 crianças. Nessas 1.600 crianças, entendeu-se que 98% dessas crianças eram criativas. Esse mesmo teste, e essas crianças tinham entre 5 anos, mais ou menos entre 5 anos de idade. Esses mesmos testes foram aplicados 5 anos mais tarde, agora com as mesmas crianças, as mesmas 1.600 crianças, e agora essas crianças já tinham uma faixa de 10 anos de idade. E aí percebeu-se que apenas 30% dessas crianças eram criativas. Mas o teste foi aplicado 5 anos depois, ou seja, a pesquisa levou 15 anos, né? Nessas mesmas 1.600 crianças, agora com a faixa de idade
dos 15 anos. E percebeu-se então que essas crianças, poucas tinham ainda a criatividade, apenas 12%. Nesse mesmo período foi aplicado em 200 mil adultos, né? Esse mesmo teste. Agora, esses adultos com 25 anos. E nesses adultos foram identificados que apenas 2% tinham criatividade. Ou seja, a gente entende que a criatividade ela foi perdendo ao longo do tempo. E a gente pode dizer que ela foi perdida pelo ambiente, pela cultura, ou mesmo porque aonde estariam essas crianças? No espaço da educação, ou seja, nas escolas. E aí a gente pergunta, por que elas perderam, por que elas foram perdendo essa criatividade? Será que elas foram sendo bloqueadas? As principais estratégias para desenvolver a criatividade são desenvolver na mente estruturas cerebrais que elevam o nível de motivação e, consequentemente, o entendimento do sujeito como responsável pela manutenção da sua própria vida saudável. E aí eu volto a dizer que a prática em arte resgata a cidadania, a interação social e familiar, a cultura e até a saúde mental. Agora vamos ver o que é a biocoerência criativa. É o coração e o cérebro em total harmonia. E o que seria essa harmonia? Bom, a gente tem entendimento, né, que o cérebro ele tem 90 milhões de neurônios. E desses neurônios, então, é onde a gente desenvolve a criatividade. Mas no coração também foram descobertos mais de 40 mil neurônios. Ou seja, ele também percebe e recebe as percepções do indivíduo. E ele está o tempo todo, constantemente, ligado ao cérebro. O tempo todo eles estão constantemente percebendo e pensando e analisando sobre aquelas experiências, aquele ambiente em que a pessoa vive. Então é importante que a gente entenda que biocoerência é essa coerência da vida, da ligação entre o coração e o cérebro. E aí como é que isso acontece? A gente recebe as informações, as energias, a gente recebe pelo coração, a gente pressente coisas, às vezes em que os nossos olhos não estão vendo. E elas são percebidas pelo nosso coração. E no mesmo momento ele envia essas informações ao nosso cérebro, mostrando quanto eles estão ligados o tempo todo. E quando eles estão ligados, e quando essa ligação é de entendimento, eles têm uma coerência. E quando não há essa coerência? Vamos ver? Nesse quadro, nós nos fazemos uma pergunta. Será que sentimos e entendemos apenas pela mente? De onde surgem nossas emoções? Né? Como é que a mente afeta todo o corpo? Então, aqui a gente tem um quadro mostrando uma pessoa aparentemente feliz, né, com um sorriso, fazendo exercícios, mas ela tem, ao mesmo tempo, um sentimento de culpa por se exigir demais de si mesmo. Ela tem um medo de perder o controle de relacionamentos, de expressar sentimentos. Ela sente raiva, rancor, inveja, mágoa, repressão de sentimentos negativos, tristezas profundas. Ela tem uma autoestima, né, e sentir que não é aceito.
ela se sente rejeitada. Esse é um quadro da psicóloga Beatriz Brandão, e ele é muito interessante quando a gente traz isso e a gente pensa como a mente afeta o corpo. Mas a pergunta é, será que é só a mente que está afetando esse corpo? Ou será que o que a gente está sentindo ao nosso redor, nesse ambiente, também afeta esse corpo? E aqui uma questão um pouco mais técnica. Nós temos dentro do nosso cérebro o hipotálamo, que interpreta a percepção. Então, quando a gente tem essa coerência cardíaca do coração com a mente, o coração ele envia para o hipotálamo a percepção do coração. E aí ele vai interpretar essa percepção. A mente humana, ela percebe o ambiente e se a mente perceber que existe uma ameaça, ela vai perceber o estresse e envia essa informação para a glândula pituitária, que também está ali no cérebro. Então, a mente humana percebe o ambiente a partir dessa mensagem que o coração enviou para ela. A glândula pituitária vai acionar o sistema, o eixo hipotálamo, pituitário e adrenal. Ele vai enviar, a glândula pituitária vai enviar essas informações para as glândulas adrenal, que ficam em cima dos rins. Essa vai liberar hormônios do estresse no corpo, que vai desligar o sistema imunológico do seu corpo. Com o hormônio do estresse correndo no corpo e o sistema imunológico desligado, o que a gente vai ter é o seguinte: quando antes a gente tinha as nossas células abertas e elas estavam abertas buscando nutrientes. Isso é sinais positivos de crescimento. Quando elas são desligadas, o sistema imunológico é desligado, as células se fecham. E quando elas se fecham, elas ficam fechadas em sinal de proteção. E aí, as toxinas que estão em volta, né, os vírus, as bactérias, elas vão poder estar mais próximas das células. Porque o hormônio de estresse, ela faz com que as células enviem sinais de correr ou de fugir. E aí essas células, elas são enviadas para os nossos membros, para que a gente possa correr ou fugir, deixando as nossas vísceras, né, em total insegurança. Como eu estava falando, nosso corpo é cheio de bactérias, vírus e parasitas. Quando o nosso sangue é levado aos nossos braços e pernas, né, a partir dos hormônios do estresse, para que a gente possa lutar ou fugir, a pergunta que vem é: aonde estava esse sangue antes? Então, esse sangue estava nas vísceras, né? E qual era a função desse sangue nas vísceras? É de crescimento, de saúde e manutenção. Se o sangue não está mais nas vísceras, o que acontecerá com essa função de crescimento, de saúde e manutenção? Se você não está crescendo, está em modo de proteção. A questão é que se você ficar muito tempo com as células em modo de proteção, essas bactérias, vírus e parasitas, elas vão tomar conta e aí pode acometer alguma doença nesse momento. Então, por isso que o estresse, ele é bom quando ele te motiva a fazer alguma coisa. Mas quando ele perdura, ele tem problemas de saúde física, de fato, não só a mental. E daí nós temos então, as nossas células, elas estão em crescimento
todos os dias. As nossas células morrem e nascem a cada 3 dias. Se você está constantemente estressado, você está colocando muitos hormônios na corrente sanguínea para lutar ou fugir. Então, na partezinha vermelha você vê o estresse, lutar ou fugir. Células se fecham em proteção. Agora, quando ela está com as células abertas, essas células estão em crescimento, absorvem nutrientes para a manutenção dos órgãos e obtenção de saúde. E aí você vai ter felicidade, amor, autoestima, porque o seu corpo ele está em harmonia, ele está em coerência. E isso vai afetar exatamente essa harmonia entre o coração e o cérebro. Então, quando o que eu sinto, que eu vejo, que eu percebo pelo meu coração, não está coerente com o que eu penso no meu cérebro, a gente tem uma incoerência. A gente está num estresse incoerente. E quando a gente está nesse estresse, nós não temos harmonia no nosso corpo. Isso pode nos acometer doenças. Então, é importante que a gente esteja sempre coerente com o que a gente sente e pensa. Então, nessa coerência, nessa ligação do coração e do cérebro. Aqui é um texto do Dr. Alexandre Barão Acunha, de 2016, apenas para ilustrar o nosso trabalho. Conselhos para ter um infarto feliz. Cuide do seu trabalho antes de tudo. As necessidades pessoais e familiares são secundárias. Trabalhe aos sábados o dia inteiro e, se puder, também aos domingos. E o Dr. Alexandre vai mostrando a importância da gente ter uma vida saudável para que a gente possa ter saúde. E importante é ele sendo um cardiologista, mostrando a importância de você ter um coração saudável. Trago para vocês também aqui a importância de respirar corretamente. Então, quando a gente respira corretamente, a gente melhora a postura, ajuda a controlar o ritmo cardíaco, a diminuir o estresse e a ansiedade, a gente auxilia na manutenção de uma pressão arterial adequada, reduz a tensão muscular, melhora a concentração, reduz a fadiga, favorece a circulação sanguínea, tudo em prol de uma boa saúde. E aí, na atividade artística, podemos desenvolver a habilidade de usar tanto o cérebro para alterar, renovar, refletir, organizar e recombinar os aspectos da vida, decodificando nossas experiências, que são percebidas e sentidas pelo nosso coração. Atente-se, você é responsável pelo seu corpo. Nada pode destruir o ferro, mas a sua própria ferrugem. Da mesma forma, nada pode destruir você, a não ser seus próprios pensamentos. Somos todos criativos. Partindo dessa premissa, entenda que você tem todas as ferramentas para passar para o próximo nível da criatividade e inovação. Desbloqueie suas percepções, desrupture seu potencial criativo. Seja feliz e tenha saúde. A nossa pesquisa de pós-doc, ela une arte e ciência. E por isso a importância de se fazer arte, de se desenvolver a criatividade para se ter saúde. Obrigada.